Olá, meus amigos, dando continuidade às reflexões a respeito da morte, vou trazer para que possamos pensar juntos algumas questões do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele também passou por este momento, passou por esses instantes em que Ele haveria de deixar o corpo, morrer, deixar os amigos, deixar a mãe, porque o seu pai já havia desencarnado, e iria retornar ao plano espiritual, ao mundo primitivo, como nos ensina no Livro dos Espíritos, para dar continuidade à vida. Havia cumprido a sua tarefa aqui. Qual a principal tarefa de Jesus? Convidar a todos os espíritos à implementação do reino de Deus no coração dos homens, no coração de cada um, dentro de nós mesmos, no nosso espírito, buscando despertar a centelha divina e a sintonia que nós temos com o Pai. Mas desde o início da sua tarefa, ele deixou registrado: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então ele falava da lei dos hebreus. Ele não veio aqui contestar cada uma, mas ele veio cumpri-la, veio dar-lhe cumprimento, ou seja, colocar em prática. Ele veio vivenciar, porque toda a teoria ela dá uma base, mas nós precisamos viver, né? Então a vida vai trazer isso para nós, o momento da nossa transformação, o momento da nossa mudança. Então, para isto, nós vamos nos recordar do versículo que está no Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo é o 27, que Jesus diz assim: agora a minha alma está perturbada. Como ele estava falando já há pouco tempo, antecedendo aí todas as circunstâncias que iriam envolver o seu desencarne, a sua crucificação, que ele fez isso, com os discípulos. É muito conhecida a conversa que ele teve na Santa Ceia, dizendo que ele estava se preparando para beber o cálice, em que ele avisa para Pedro, 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 antes que o galo cante, você há de me negar 3 vezes. Então, ele prepara o coração daqueles, porque abrir mão do convívio de uma alma como a de Jesus, ou de qualquer outro espírito, que é a nossa fortaleza, que é o nosso roteiro, que nos auxilia, que nos ampara, que nos fortalece, que está ombro a ombro, nos auxiliando nas nossas dificuldades e nas nossas vidas, não é simples, mas ele haveria de partir como todos nós vamos partir um dia. E ele diz: nesse instante, a minha alma está perturbada, Então traz um certo receio, não para ele, mas para nós, nos momentos em que vamos tomar decisões acerbas a respeito da nossa vida, a respeito do nosso futuro, ou mesmo no momento da morte, quando vamos ter que deixar para trás o que para trás ficou, onde nós vamos deixar o nosso corpo que nós cuidamos, que nós alimentamos, que serve de instrumento para o nosso aprendizado, que tem uma família, que tem relações de afetividade com tantas pessoas, na família, na sociedade, em que nós nos acostumamos a identificar com o nome, com o registro civil, Tudo isso nós vamos, de uma hora para outra, vamos ter que abandonar, porque faz parte do processo natural que a gente chama de morte. Então, ele diz: a minha alma está perturbada, Há esse instante em que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como a passagem vai se dar, em que circunstâncias, o que nós vamos efetivamente encontrar ao abrir os olhos do espírito, Tendo aí só o nosso perispírito como companhia, nós vamos assustar, dizer: é verdade, tudo aquilo que eu ouvi dizer sobre o plano espiritual, sobre a morte, sobre a vida após a morte. Olha, eu continuo com os meus próprios pensamentos, eu continuo sendo eu mesmo, eu continuo com os meus desejos, eu estou vinculado àqueles que pensam como eu penso pela lei da afinidade.
Então, isso vai nos acontecer. É um momento de perturbação, né? Onde não está bem claro todas as circunstâncias, o passo a passo daquilo que vai acontecer. Embora, como eu já disse, nós já morremos várias vezes, nós já temos essa experiência no nosso inconsciente, a gente sabe como isso acontece e é muito mais natural do que a gente possa imaginar, né? E ele continua, ele faz então uma pergunta assim: E que direi eu? Pai, salve-me nesta hora? Então, nesse momento em que está se chegando o desencarne, uma passagem importante na sua vida, que é deixar os seus discípulos, nos deixar, né, a todos nós, para depois dos ensinamentos, deixar com que nós experienciemos, assim como acontece no caso daquela jovem, daquela noiva que foi pega em adultério, né, que os judeus queriam apedrejá-la. Quando Jesus, né, diz a cada um, atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, ele se retira, agacha e começa a escrever sobre a areia. Por que ele se retira? Porque depois de cada ensinamento fica reflexão para o nosso aprendizado. Quando o professor, depois que o professor ensina a sua matéria na lousa, ele prepara a prova e ele se retira aparentemente do nosso ensinamento para que nós possamos experienciar, provar, mostrar para nós mesmos que nós adquirimos, que nós entendemos a matéria, que nós entendemos qual a função. Então Jesus vai se retirar da experiência para que nós possamos vivenciá-la, para que nós possamos efetivar nas nossas vidas, não em termos teóricos, mas em termos práticos. Então a pergunta que ele faz é: que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Direi eu: meu Pai, não deixe que eu passe pelas provas. Meu Pai, evite que eu experiencie o meu aprendizado. Evite em que eu consiga adquirir as competências, as habilidades necessárias para o meu aprimoramento. Um momento de mostrar, né, efetivamente a minha vinculação com o Pai, o meu entendimento em relação à natureza. Nesse momento exato eu vou dizer: Pai, salve-me desta hora. Eu tenho receio do aprendizado, de comprovar efetivamente que eu já adquiri a experiência necessária, né? Seja diante da dor, seja diante da felicidade, de todas as circunstâncias que a vida nos oferece, porque não é somente através da dor que nós provamos a beleza, a riqueza, o poder, são provas muito mais difíceis. Não foi por outro motivo que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A inteligência, são tantas outras experiências que nós temos que passar, e no momento em que é oferecido para nós aquela experiência, nós vamos dizer: Pai, salva-me desta hora. Porque o aprendizado, ele tem um outro vetor interessante, ele é solitário. Ninguém vai experienciar por nós. Nós não podemos transferir a nossa experiência para ninguém. Jesus não pôde fazer isso por nós. A experiência, ela é solitária, ela é individual, ela é calcada dentro dos nossos corações, é forjada na nossa personalidade. Então precisamos passar por esta hora. O Pai, na sua misericórdia, Ele está ao nosso lado, mas Ele não pode tomar as decisões que competem a cada um. E aí ele completa: mas para isto vim a esta hora. Olha que interessante, né? Jesus estava consciente, nos ensinando que a gente reencarnou com esse objetivo de passar pela prova. E esta hora, a hora da prova, a hora da libertação, a hora da experimentação, ela é individual, ela é solitária, ninguém vai estar conosco. Assim como para entrar no reino dos céus a porta é estreita, ninguém pode passar conosco. Os nossos amigos podem nos auxiliar lado a lado até as portas, mas a decisão de dar o passo definitivo, né, de efetivamente comprovar que nós adquirimos aquelas virtudes, aquelas experiências que vai abrir para nós o reino de Deus, lembrando que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? E está na introspecção,
né? E está dentro do nosso próprio íntimo, está lá no nosso espírito, na identificação nossa com a própria divindade. Foi para este momento que a gente veio, que a gente reencarnou, e não necessariamente este momento, esta hora crucial, decisiva na nossa vida, é o momento da morte. Ele é um dos momentos que nós temos certeza que vamos passar. Mas durante a vida, muitas decisões nós temos que fazer, decisões que vão influenciar toda a nossa encarnação, toda a nossa vida. Não significa que elas não possam ser modificadas. Com certeza, não existe nada absoluto senão o amor de Deus e a sua perfeição. Nós estamos no processo de aprendizado, de erro e de acerto, né? No que concerne errar e acertar dentro da experiência, porque para nós aprendermos a gente tem que arriscar, e arriscar é muitas vezes cometer equívocos e não fazer da melhor maneira possível, mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente a experiência, somente a prática há de nos fazer aperfeiçoar em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os nossos exemplos, na medida em que nós vamos repetindo, na medida em que nós vamos reforçando o aprendizado, nós vamos melhorando em cada posicionamento, né, em cada circunstância, em cada labor que nós temos. Então veio a essa hora e nós vimos aqui na Terra para passar por estes momentos decisivos. E com relação à hora, eu vou reportar uma outra passagem evangélica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, leva com ele Pedro, Tiago e João, os deixa vigiando, e ele diz: vigiai comigo enquanto eu vou orar. Quando ele retorna, os 3 discípulos estão dormindo. E ele diz especificamente a Pedro. Por que a Pedro? Porque era o mais experiente, né? Porque é aquele que já tinha mais tempo vivido, que já estava maduro para entender os ensinamentos de Jesus na sua profundidade. E ele pergunta assim: assim, Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Então, outra referência ao tempo, outra referência à hora. Lembrando que o que significa uma hora? Né? É um tempo de 60 minutos? Pode ser também, mas é muito mais do que isso. O Espírito Emmanuel, num de seus ensinamentos, nos esclarece e tem o ponto de vista dele, que uma hora pode ser uma encarnação. Então Jesus pergunta às nossas próprias consciências: nós não conseguimos vigiar, ter uma vida reta, proba e honesta, sem os nossos desejos, sem o nosso egoísmo, sem as sombras que nós temos dentro de nós por uma encarnação? Nós precisamos repetir erros que já tivemos em existências passadas? Será que nem uma hora dentro da eternidade nós podemos vigiar com Jesus? Nós não podemos estar próximos, nós não podemos estar firmes, determinados e vivenciarmos de forma correta aquilo que deve ser, né? Vivenciando aí as experiências com a aquisição da nossa consciência, aprovando todas as nossas atitudes, né? E aí que não seja uma hora, que não seja uma existência, mas que seja um ano, que seja um mês, que seja uma hora de fato, que seja um minuto. Em quanto tempo nós temos essa vinculação com Jesus, nós estamos vigiando com Ele, junto dEle? Nós não estamos dormindo nas ilusões. Isso que eles estavam fazendo, dormindo. E a gente dorme quando a gente não está desperto para a nossa própria função na Terra, para a nossa própria missão, que é o aproveitamento, que é o melhoramento, que é a experienciação das coisas que a vida nos oferece. Então dormir é dormir na ilusão, é dormir no egoísmo, é dormir naquilo que é meu, né? É dormir ainda na falta de expectativa de vislumbrar o amor, né? De vislumbrar a fraternidade que abraça, a empatia que une a mim as dores daqueles que estão ao meu redor, né? Na frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação, né? Eu sentir empaticamente a dor do outro, eu auxiliá-lo, estar ombro a ombro dentro das suas
perspectivas, dentro das suas experiências, sabendo que no momento azado, do que quando chegar a hora para aquele Espírito, como vai chegar para todos nós, há de ser um momento ímpar nas nossas vidas, que nós nos preparamos para ele, ele vai bater a nossa porta e vai depender de cada um de nós. E nesse instante, seja na morte, no desencarne, seja em alguma provação específica, que nós possamos dizer como Jesus: Pai, mas eu não vim para esta hora? Dai-me a fortaleza, dai-me a fé, aumenta-nos a nossa fé, dai-me a certeza de que eu vou conseguir vencer, porque sou centelha do teu amor. Que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Muita paz.